Livro de Ruth, vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Eu estarei procedendo com a leitura. Os irmãos, por gentileza, acompanhem em suas Bíblias. A palavra do Senhor assim nos diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amados irmãos, para aqueles que gostam de poesia, talvez já tenham ouvido falar de um paraibano chamado Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros é mais conhecido por causa de que um dia Ariano Suassuna resolveu interpretar um de seus poemas. E esse poema tem por título O Mal e o Sofrimento Humano. O poema diz o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Iria lhe perguntar que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar. Iria lhe perguntar de que ele é feito. Ele não come nem dorme, porém sempre está satisfeito. Por que é que ele não fez a gente do mesmo jeito? Há alguns felizes e outros que sofrem tanto. Nós fomos feitos do mesmo jeito e viemos para o mesmo canto. Alguém foi temperar o choro e acabou salgando o pranto. Todos nós, em algum momento, já perguntamos por que nós sofremos. Por que sofremos com a partida de um parente? Por que sofremos com o divórcio de uma pessoa que nós amamos? Por que sofremos com as guerras, com os atentados? Por que Deus não faz cessar tudo isso? Esse questionamento foi feito por homens como Asaf. Se você for ler o Salmo 73, Asaf registra ali toda a sua inquietação com Deus por conta do sofrimento que ele enfrentava. E chega um momento que ele diz o seguinte: como é que eu sou justo, nasci na tua casa, moro na tua casa, sirvo a ti todos os meus dias, e ainda assim eu sofro tanto, enquanto que os ímpios não sofrem? Homens como Abacuque também questionou a Deus, e a temática era o sofrimento. O mesmo pensamento também foi elaborado por um homem chamado C.S. Lewis, no seu livro Anatomia de uma Dor, que foi escrito exatamente momentos depois que a sua esposa faleceu. Ele diz o seguinte: a ausência dela é como uma nuvem que cobre tudo. Aí ele diz: a ausência dela é a presença que mais dói. É o momento que mais traz sofrimento. Só para ressaltar, C.S. Lewis casa-se com essa mulher, a princípio não por amor, mas por amizade. Ele se casa com ela por uma questão humanitária. Ela estava para ser deportada e ela estava sofrendo de uma doença terminal, que daqui a pouco ela vai falecer. Só que C.S. Lewis, no meio desse percurso, ele passa a amá-la. E alguém disse que C.S. Lewis estava diante de um banquete, no momento em que ele mais amou alguém. Ele estava ali diante de todas aquelas comidas, diante de todos aqueles temperos, e aí quando ele se prepara para degustar daquilo, tiram dele aquele banquete, que era oferecido por meio da sua esposa. Quando ela falece, então, ele é privado disso. Meus irmãos, o livro de Ruth, nós não sabemos a autoria dele. O Talmud, que é um documento da tradição rabínica, ele diz que esse livro foi escrito por Samuel. No entanto, nós não temos segurança disso, até porque o Talmud é um documento recém-criado em relação a tantos outros documentos mais antigos que circulam há tanto tempo aí no meio teológico. A data desse livro também ela é desconhecida, embora a gente possa localizar o período.
período provavelmente aponta para os acontecimentos ali entre 1500 a 1100 a.C., 400 anos. Por que nós sabemos disso? Porque o primeiro versículo diz que esse acontecimento, essa narrativa, ela se deu exatamente nos dias em que os juízes julgavam. O versículo número 1, que nós lemos, diz isso. E os dias em que os juízes julgavam era exatamente aquele período, foi exatamente aquele período de 400 anos, entre o ano 1500 e o ano 1100 a.C. E como era naqueles dias? Juízes capítulo 21, o último versículo, que é o versículo 25 desse livro, diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Isso nos traz uma noção de como esse período era. E por que acontece, talvez, tudo o que é narrado nesses 5 versículos. Todas essas tragédias que estão narradas do versículo 1 ao versículo 5, nós encontramos a explicação para eles, talvez, nesse último versículo do livro de Juízes. Ali haviam pessoas, ali existiam pessoas, e essas pessoas faziam o que elas queriam, e não o que Deus mandava, não o que os estatutos de Deus exigiam. Por conta disso, talvez, estão registradas essas tragédias do versículo 1 ao versículo 5 de Ruth, capítulo 1. Qual é o propósito desse livro? Certamente o propósito desse livro, talvez o principal, é mostrar que Deus governa o universo. É mostrar que Deus conduz a história da redenção. Porque há no livro de Ruth uma presença constante do grande Redentor, do grande Filho da alvorada, da luz do mundo, o pão da vida que é Cristo. Nós encontramos ele no livro de Ruth várias vezes, várias ocorrências registram a presença de Jesus nesse livro, ou pelo menos aquilo que apontava para ele. Então, o propósito desse livro, certamente, é dizer para aquele povo tão sofrido: Deus governa, Deus conduz a história e nada foge do controle de suas mãos, nem mesmo o sofrimento, nem mesmo as dores, nem mesmo os desafetos que muitas vezes nos alcançam com tanta intensidade. E a temática é essa: Deus governa. Isso nos faz lembrar das palavras de Abraham Kuyper, que expressou seu sentimento da seguinte forma: não há um centímetro no mundo que Deus não diga é meu. Tudo pertence ao Senhor. E se tudo pertence a Ele, tudo é governado por Ele. Tudo é conduzido por Ele. Dito isso, eu queria convidar os irmãos a meditarem comigo sobre o seguinte tema: os sofrimentos que Deus usa para pavimentar a história da redenção. Quais são esses sofrimentos? Nós vamos destacar pelo menos 3 sofrimentos ou 3 aspectos que indicam o sofrimento nesse texto e que foram utilizados por Deus para pavimentar a história da redenção. O primeiro deles é a fome. Veja o que diz o versículo 1, do capítulo 1 de Ruth. O texto nos diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Aqui nós temos no texto, ou nessa porção do versículo 1 que nós lemos, nós temos a primeira grande ironia. A ironia é a seguinte: em Belém de Judá, que tem por significado terra do pão, ou casa do pão, houve fome. Essa é a primeira grande ironia. Como é que pode? Na casa do pão, ou na terra do pão, não tinha pão. Por que isso acontece? Talvez isso acontece porque Deus estava querendo tratar com aquele povo. Inclusive o John Piper, observando essa sentença desse versículo, ele ressalta isso. Ele diz: olha, Deus estava querendo tratar com aquele povo por meio da fome. Aliás, essa não é a única ocasião em que Deus usa essa metodologia, em que Deus usa essa pedagogia. Ele usa isso em várias ocasiões no Antigo Testamento. Ele usa a fome para chamar o seu povo à atenção, para chamar seu povo para perto de si. E ele já tinha falado algo relacionado à fome, como também relacionado à produção do campo. Veja o que ele disse em Levítico, capítulo 26, versículo 3 e 4. Ele disse assim para o povo: se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, o que é que eu vou fazer? O Senhor falando, ele diz: então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo,
e a terra dará a sua messe, a árvore do campo, o seu fruto. Por que então que a terra do pão, ou a casa do pão, não estava dando pão? Porque certamente o povo não fez o que Levítico capítulo 26 exigiu do povo. Certamente não havia pão naquela cidade, a fome reinava e imperava naquele lugar, porque o povo andou desobedecendo a Deus. Deus então manda a fome como indicativo do seu juízo, como também como indicativo do seu microfone, chamando em alta voz esse povo para perto de si, porque Deus ama esse povo. Esse povo é o povo escolhido em Abraão, não esqueçamos disso. Esse povo é o povo que Deus tirou da terra do Egito depois de 400 anos de escravidão e trouxe para a terra de Canaã, para a terra que mana leite e mel. Então é uma grande contradição que esse povo não esteja desfrutando do pão que é produzido nessa terra. É uma grande contradição, ou no mínimo um paradoxo, que esse lugar não tenha pão, mas isso não aconteceu por acaso. Deus está tratando com esse povo, porque esse povo andou desobedecendo a ele. Aqui Deus usa a fome para chamar a atenção de um pai de família chamado Elimeleque. Interessante que o significado do nome de Elimeleque é o Senhor é rei. Mas parece que Elimeleque não entendeu o significado do seu nome, porque ele não quer deixar Deus reinar, embora Deus reine, independente de ele deixar ou não. Mas ele não quer deixar Deus reinar, ele está contrariando o significado do seu nome. E aqui é outra ironia que nós encontramos no texto. Como é que um homem que carrega sobre a sua identidade essa mensagem, o Senhor reina, mas ele não quer que Deus reine? Nós encontramos, portanto, aqui algo muito especial no texto. Talvez Deus esteja usando essa fome para tratar com esse povo, mas também para colocar alguém na carruagem da redenção que até aquele momento ainda não estava. Porque essa história ela vai nos levar para Moabe, uma terra que Deus já havia repudiado, um povo que Deus já havia decretado insatisfação com ele. Deus então conduz essa família até lá, talvez para trazer alguém e inserir ali no plano da redenção. Esse inserir é mais para a nossa compreensão, mas Deus já tinha feito isso desde a eternidade, certamente. Talvez você esteja enfrentando alguma crise, até mesmo com alguns irmãos aqui da igreja. Isso não é difícil de a gente encontrar crises, né? Principalmente nos tempos que nós vivemos. Elas estão presentes quase em todos os lugares, quase em todas as famílias. Talvez você esteja, então, enfrentando isso. Eu quero dizer uma coisa, não siga o seu coração, como Elimeleque fez. Os bons conselheiros, segundo a opinião pública, são aqueles que em quase todos os momentos de aconselhamento dizem o seguinte para o aconselhando: siga o seu coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, é corrupto. Esse pedaço de tecido, esse órgão que mora dentro de nós é corrupto. Como é que a gente pode seguir um conselheiro corrupto? A gente pode até seguir, mas certamente essa história não vai terminar bem. Elimeleque talvez tenha seguido o seu coração. Então não faça isso. Ouça a voz de Deus. Ouça o grande chamado de Deus. Não fuja das crises, enfrente-as. Deus coloca a crise em Belém para que certamente Elimeleque enfrentasse, mas ele foge. E é exatamente esse aspecto da fuga que eu quero também trazer para os irmãos, que é outro sofrimento que Deus utiliza para pavimentar a história da redenção. A fuga é algo atípico ao plano divino. É algo fora da curva, é algo que certamente não estava entre os aspectos ideais de Deus para o seu povo. A fuga, portanto, certamente é algo que traz sofrimento para aquele povo, mas Deus usa isso aqui. Vejam o que ele diz no restante do versículo 1. Saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. E aqui nós temos outra grande ironia. Como falei, o texto está repleto de ironias. E a ironia que eu quero destacar aqui é essa família fugindo da presença de Deus, fugindo da casa de Davi, porque a casa de Davi, ela é exatamente essa terra. Lucas capítulo 2, versículo 11. Quando Lucas vai narrar que Jesus nasceu, ele diz: e nasceu Jesus na cidade de Davi. O que isso significa? Ali era onde se encontrava o tabernáculo. Ali foi o lugar que Deus escolheu para habitar. Ali era o lugar mais próximo que alguém poderia encontrar Deus. A casa de Davi, ou a Jerusalém, a casa de Davi, que é a terra de Belém, da qual
o texto fala, ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Em Jerusalém estava o tabernáculo, que posteriormente é construído o templo. A presença de Deus, mas essa família foge dali. Por isso que eu falo que aqui nós temos uma ironia muito grande. Ali era onde estava o tabernáculo, conforme eu falei. Ora, o que se esperava de um homem de Deus, de uma família de Deus? O que se esperava dessa família quando ela recebe o chamado de Deus, quando ela é chamada a atenção? Ora, se Deus estava tratando com aquele povo, se Deus estava chamando a atenção daquele povo, o que todo mundo espera que a narrativa registre é o seguinte: e Elimeleque se atirou na presença de Deus, porque já havia fome. A fome era algo atípico, era algo que Deus estava utilizando para disciplinar aquele povo. Então Deus está dizendo: venham para perto de mim. Ora, o que a gente espera era que essa família fosse para Deus e não saísse ali do tabernáculo da presença de Deus, mas essa família foge e ela vai para bem longe. Algo talvez semelhante ao que Adão fez. O que diz o versículo 9 de Gênesis, capítulo 3? Diz que Deus está procurando o homem, filho do homem, onde é que tu estás? E ele vai dizer: eu estou escondido, Senhor. Eu percebi que estava nu e me escondi. Ou seja, ele estava fugindo de Deus por conta do pecado. É o que Elimeleque faz aqui. Certamente andou fora dos estatutos do Senhor. E quando Deus chamou ele a atenção, ele foge para Moabe, como se fosse possível fugir da presença de Deus assim tão fácil e tão rapidamente. E aí vem a terceira ironia. Essa família vai para onde? Moabe. O que era a cidade de Moabe? A cidade de Moabe, certamente, era aquela cidade que se originou a partir daquele incesto entre Ló e suas filhas. Vocês lembram disso? A partir daqueles dois incestos de Ló com suas duas filhas, nascem dois filhos, Amon e Moabe. Os amonitas e os moabitas não eram flor que se cheirasse. E eles já haviam feito mal, inclusive, ao povo de Israel. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 e 4. O que Deus pensava acerca desse povo. Ele diz assim no versículo 3 e no versículo 4. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água do caminho quando saíram do Egito. Veja só o tamanho da ironia aqui. Ora, essa família está saindo da casa de pão para ir buscar pão numa cidade que Deus já havia rejeitado. E como se isso não fosse satisfatório, essa cidade, ela já tinha negado pão para aquele povo. O povo estava em peregrinação, saindo do Egito com fome, e essa cidade tinha rejeitado pão e água, o povo de Israel. Então, como é que Elimeleque, ele sabe dessa história? Os antepassados narraram isso para ele, ele conhece essa história. E aí ele sai da casa de pão e vai para uma terra que não tem pão para oferecer a ele, tem para os outros de lá, mas não para ele, porque já negou uma vez. O agravante é que Deus tinha dito o seguinte: olha, se esse povo não deu pão a vocês, então esse povo não pode se aproximar da minha assembleia. Como é que Elimeleque então se junta a esse povo? Para você ver como é que nós ficamos quando estamos em pecado e qual grau de incredulidade nós alcançamos quando não queremos ser tratados por Deus. Nós ignoramos todos os fatos, nós ignoramos todos os aspectos racionais e seguimos o nosso coração, seguimos os nossos sentimentos, que são falhos e são frágeis, vale ressaltar. Como você tem encarado a disciplina de Deus, o chamado dele? Como é que você tem reagido a esse chamado de Deus? Porque tenha certeza, meu irmão, se você é um crente, se você foi alcançado por Deus, no momento que você pecar, Deus vai chamar você de imediato. Deus não vai deixar para amanhã, vai chamar você para tratar esse erro. Como é que você tem reagido a esse chamado? Para onde você vai quando o sofrimento chega, quando as crises lhe alcançam? Quando as crises repousam sobre o seu lar, para onde você vai? Você corre para os braços de Deus ou corre para os braços do inimigo de Deus? Certamente você fizer isso, a sua história não vai ser tão diferente da história desse homem chamado Elimeleque. Essa história termina de forma trágica para Elimeleque. Nós vamos ver isso no decorrer da exposição. Nós fazemos parte de uma geração, meus irmãos, que aprendeu a substituir tudo. E o que Elimeleque está fazendo aqui não é diferente disso. Ele está querendo substituir as coisas. Se Belém não tem mais nada para oferecer para ele, e ele sabe a causa disso, mas ele ignora a causa, ele vai para outro lugar,
que supostamente vai oferecer isso para ele. Agora veja só, estava faltando pão na casa de pão, na casa de Deus, e não estava faltando pão na cidade que já tinha negado o pão para os filhos de Deus. Então aí você consegue perceber que realmente ali era uma tratativa especial de Deus com esse povo. Mas como falei, nós fazemos parte de uma geração que aprendeu a substituir tudo. Quebrou, sei lá, o liquidificador, vamos comprar outro. Quebrou o notebook, vamos comprar outro, porque o conserto não compensa, vamos comprar logo um novo. O carro deu prego 2 ou 3 vezes, vou trocar de carro. Durante o inverno, a casa apresentou uma goteira, eu vou sair dela e vou para outra casa. Aprendemos a substituir, porque tudo está muito fácil para nós. E aí as coisas começam a ser aplicadas nesse sentido, dentro de coisas que são inegociáveis, como, por exemplo, casamento. O casamento entrou em crise, vou trocar de esposa. Famílias cristãs, casamentos que aparentemente são cristãos, foram alcançados pelo divórcio. Aliás, nós nunca tivemos tantos divórcios no meio da igreja como agora na nossa época, por causa desse pensamento de substituir tudo. Não funcionou, eu vou para outro. A ideia do consumismo, né? Se aquilo que eu tenho, ou o lugar onde eu estou, não tem mais nada para satisfazer o meu consumismo, eu vou para outro lugar. Isso se aplica à igreja também. Se aplica ao pastor, o pastor não tem mais nada para me oferecer, então vamos trazer outro pastor. Isso é terrível, meus irmãos, porque isso acaba sendo aplicado a outros aspectos que são inegociáveis, conforme eu falei. Terceiro e último sofrimento que Deus utiliza para pavimentar a história da redenção é uma família arruinada. Elimeleque sofreu uma ruína terrível. Veja o que diz o versículo 3, 4 e 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A primeira grande presença, o primeiro grande aspecto de ruína dessa família é a morte do seu chefe, a morte de Elimeleque, o homem que carregava em seu nome a seguinte mensagem: o Senhor reina. Mas certamente não era esse aspecto do reinado de Deus que ele esperava sobre a sua vida. É Deus chamando, tirando ele de cena por meio da morte. Deus pode fazer isso muitas vezes. Mas esse não era o aspecto do reinado de Deus que Elimeleque esperava. Ele esperava viver um pouquinho mais, como todos nós esperamos. Essa é a primeira grande tragédia dessa família. Aí vem a segunda grande tragédia, o casamento dos filhos dessa família com mulheres estrangeiras. Os 2 filhos, Malom e Quilion, casaram-se com 2 mulheres moabitas, uma de nome Orfa e a outra de nome Ruth. O significado desses nomes também me chama a atenção, porque Malom tem por significado do seu nome doente, enfermo. Quilion, o significado do seu nome é definhando, diminuindo. Não se sabe a razão porque seus pais o chamaram eles assim. Mas esse é o significado dos nomes desses rapazes. Aí eles se casam com mulheres moabitas. Os moabitas também davam significado aos nomes. Orfa, por exemplo, significa pescoço duro. Talvez seja daí que vem aquele ditado: fulano de tal é carne de pescoço. Agora você imagine, por exemplo, Malom, que tinha por significado o seu nome doente, casando com a mulher do pescoço duro. Daria certo um negócio desse? Não tinha como dar certo. Agora, digamos que ela casou com outro, que tinha por significado o nome definhando. Agora, imagina o pescoço duro casando com um cara que estava definhando. Não faz sentido, gente. E Deus coloca o nome desses homens aqui justamente para transmitir esses aspectos. De forma irônica, o autor vem narrando para a gente perceber isso no significado desses nomes. Agora, talvez, de todos esses aqui, Ruth aqui escapa, porque Ruth tem por significado o seu nome amizade. Então, quem casou com Ruth se deu bem. Se dependesse de Ruth, o casamento foi uma bênção, porque ela era amiga. Agora vem um terceiro aspecto trágico dessa família, que é a morte desses 2 filhos. É a morte desses 2 filhos, que está registrado no versículo 5. Também é uma tragédia, porque certamente Deus tinha planos para essa família, mas essa família não quis ouvir os mandamentos do Senhor e talvez tenham ficado de fora dos planos
divinos. Agora, a última representação que Noemi tinha, Noemi que tem o significado do seu nome, doce, agradável, sua vida se torna o contrário de tudo isso, sua vida se torna amarga, porque ela ficou desamparada do seu marido e seus 2 filhos, sem representação nenhuma, em nenhuma nacionalidade, inclusive em Israel. Aqui nós temos, portanto, no nome de Noemi, mais uma ironia, um nome doce e agradável. Aquelas ocorrências que nós narramos aqui, que nós destacamos, tornaram ela amarga. Veja o que ela diz no versículo 20 do capítulo 1 de Ruth. Ela diz o seguinte: por causa disso, que quando ela volta, pede para os seus conterrâneos para ser chamada de Mara. Mara significa amarga, uma referência àquele episódio quando o povo vinha saindo ali pelo deserto do Egito, e aí eles chegam a uma fonte de água, vão beber água, mas eles não podem porque as águas são amargas. Noemi pede para ser chamada de amarga, porque a sua vida não tem mais nenhum aspecto doce e agradável. Mas Deus cuidou daqueles que ficaram. Vejam, isso aqui me chama a atenção. Deus cuidou daqueles que ficaram na cidade do pão. Deus cuidou daqueles que ficaram, fizeram diferente de Elimeleque. Porque veja o que diz o versículo 6. Diz que Noemi resolveu voltar porque ouviu falar que o Senhor se lembrou do seu povo dando pão. Veja só que coisa bela no texto. Noemi volta para a sua terra, ou resolve voltar para a sua terra, porque ela entendeu, ela ouviu falar que o povo ali tinha sido abençoado com pão, e ela não tinha mais nada para fazer em Moabe. Porque talvez ela tenha ido para ali por conta da insistência do seu esposo. Não por ela mesma, mas como talvez ela fosse submissa, ela acompanhou sua família. Agora ela volta porque Deus cuidou do seu povo. E eu quero destacar um aspecto aqui. Se você tem andado distante de Deus, volte-se para Ele, porque Ele nunca vai deixar de cuidar de você, ainda que a escassez chegue, ainda que a crise chegue. Até isso é um aspecto do cuidado de Deus para com a sua vida, porque se nós não tivéssemos isso na nossa vida, nós seríamos seres humanos insuportáveis. Se tudo que acontecesse na nossa vida fosse agradável. Deus certamente cuidaria de Elimeleque se ele ficasse ali, se ele se voltasse para o Senhor, como Deus cuidou dos outros que ficaram e não fugiram. Eu quero finalizar fazendo algumas reflexões com vocês e algumas aplicações na sequência à conclusão. A primeira reflexão que eu quero destacar aqui é o seguinte: Elimeleque tipifica muitos crentes da atualidade. Elimeleque é uma projeção real e completa de muitos crentes da atualidade. Por exemplo, muitos aproveitam o sofrimento para fugir de Deus. Olhe para os últimos acontecimentos. Os últimos 2 anos e meio, quase que não se falou em outra coisa a não ser na pandemia do novo coronavírus. Olhe para esse cenário todo e veja quantos crentes, ou pelo menos quantos que se diziam cristãos e crentes, vibraram com as igrejas que foram fechadas. Quantos não vibraram com isso? A igreja foi fechada, foi obrigada a fechar por conta do decreto. Quando a igreja estava fechada, em vez dos crentes chorarem com saudade do culto, em vez dos irmãos chorarem com saudade de verem uns aos outros no culto solene, o qual nós não podemos viver sem, os irmãos estavam felizes em casa. Não eram todos, mas muitos. Aí a gente colocava aquelas programações online pelo Google Meet, que não era culto, mas de alguma forma a gente tinha que atender os irmãos. Aí, de repente, alguém vacilava na hora ali, deixava a câmera ligada e a gente viu o irmão deitado na hora da programação da igreja. Às vezes mexendo no celular, certamente estava bem longe. E aí você se sentia ali como se estivesse falando para as paredes. Aquilo é terrível, irmãos. Quantas vezes terminou o momento ali de devocional com a igreja e a gente ficava lamentando, pedindo para que Deus resolvesse essa situação e abrisse a igreja novamente, porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Nós tipificamos Elimeleque. Olhe para a quantidade de jovens que têm casado com descrentes. Faça uma pesquisa nas igrejas. E veja quantos jovens escolheram para se casar, escolheram uma mulher da igreja e vice-versa. Se as mulheres da igreja, as jovens da igreja, escolheram um homem da igreja. São poucos, são raros. E os que escolheram
Vocês são os felizados por isso. Vocês estão entre os melhorados. Mas a quantidade de jovens que vão buscar como esposas ou como esposos as moabitas, os amonitas, entre os filisteus, entre os inimigos de Deus, a quantidade é muito grande. Nós somos Elimeleque, que deu um prato cheio para que seus filhos se casassem com descrentes, se casassem com o povo que Deus havia rejeitado. E os pais de família também não são muito diferentes de Elimeleque nesse sentido. Às vezes arma tudo para o filho se casar com um ímpio ou com uma ímpia. Vão pagar o preço por isso. Não se enganem. A conta vai chegar mais cedo ou mais tarde. Olhe para a quantidade de cristãos que têm contribuído com o ateísmo. Isso aqui até parece uma contradição, mas não é. Existe o ateísmo cristão, se é que isso é compatível, se é que essa proposição é compatível com o ateísmo cristão. Mas existe isso. Eu vou explicar. Quantos não têm deixado os mandamentos do Senhor para apoiar ideias terríveis? E o que eu vou falar aqui não é novidade para vocês, meus irmãos. Muitos que se dizem cristãos, e muitos pastores, inclusive, estão apoiando ideias como aborto. Isso é terrível. Aí muitos vão dizer, não, mas eu não sou a favor do aborto. Meu filho, você vota em quem? Ah, eu voto num partido que apoia o aborto. Então você é a favor do aborto. Você é um assassino. Indiretamente, mas é. E Deus vai cobrar daquele que está aprovando o aborto lá no Senado, lá no plenário. Mas ele vai cobrar mais de você, porque você conhece a verdade. Aquele lá não conhece, não. Você conhece. Nesse sentido, o ateísmo prevalece dentro da igreja. Como é que pode? Isso aqui é uma ideia contra Deus, portanto, é ateísmo. Quantos que se dizem cristãos engordam, idolatram e colocam o Estado num pedestal acima de todas as coisas? Eu não estou aqui incentivando ou instigando você para ir contra o Estado em todos os aspectos, mas o Estado tem sido engordado, tem crescido a cada dia, e isso me preocupa, porque em todos os lugares onde o Estado foi idolatrado, onde o Estado foi fortalecido e o indivíduo foi diminuído, a coisa não terminou boa. E no Brasil não é diferente. Se você fortalecer o Estado, o indivíduo vai ser enfraquecido e o Estado vai massacrar o indivíduo, você. Como é que isso acontece na prática? Quando você é a favor de uma ideia, por exemplo, a ideia do desarmamento, você está enfraquecendo a si e está fortalecendo o Estado. E isso é antibíblico. E eu estou falando isso diante de pessoas que talvez estejam dizendo aqui, quanto menos arma, mais paz vai ter no mundo. Não é. Leia só um pouquinho e você vai concluir que não é assim. Quantos que se dizem cristãos é contra a propriedade privada? Quantos que se dizem cristãos é contra a família? Porque cada vez que nós fortalecemos um candidato que apoia o aborto, que defende essas ideias, que na sua essência são ideias contra Cristo, nós estamos indo contra a família. Estamos fortalecendo o inimigo dela. Pastores por aí que defendem o feminismo. Isso é nojento. Um pastor feminista. Já pensou num negócio desse? Mas tem. Ele nem é mulher, mas ele é feminista, porque ele quer ser tratado bem, politicamente correto. Aí ele vai defender as ideias feministas. Feminismo é uma semente que o diabo lançou no mundo, que tem crescido a cada dia. Tem crescido tanto que tem invadido as igrejas. Feminismo é uma versão um pouco mais fortalecida da semente do pecado que Satanás lançou no jardim do Éden. Como é que você está, ou como é que você se encontra diante de todas essas questões que nós colocamos aqui? A outra reflexão que eu quero fazer é a seguinte: Deus cuida dos seus. Depois de uma longa noite de escuridão, o sol da justiça brilha. Jesus é chamado de sol da justiça, porque ele ultrapassou uma longa noite de trevas, de escuridão. Ele rompeu tudo isso para vir até nós e trazer a sua justiça como um indicativo do seu reinado, como prova de que ele reina. E a prova de que ele reina está aqui no texto, ou as provas estão aqui no texto. Ele usou tragédias, ele usou todos esses momentos desagradáveis para conduzir a história da redenção dentro do seu propósito. O livro de Ruth começa com tragédias, não é isso? Mas ele termina com a boa notícia. Ele termina trazendo uma pequena genealogia, onde ali aparece Boaz, que é o grande resgatador dessa história, e talvez é aquele que tipifica Cristo. Essa genealogia também traz o nome de pessoas como ele,
de pessoas que talvez não fossem inseridas em genealogia nenhuma judaica. Boaz era filho de Raabe, a prostituta, vale ressaltar. E ele se casa com Ruth, uma moabita. E aqui muitos vão dizer, está aí um exemplo de um casamento que deu certo. De um israelita com uma estrangeira. Ora, Ruth era mais crente do que Elimeleque e os 2 filhos. Era mais crente do que muitos israelitas, porque ela se converteu. Como é que nós sabemos disso? Porque quando Noemi sai da terra e manda que ela fique com a outra nora, ela diz, não, eu vou contigo. O teu Deus será o meu Deus. Ela se converteu. Ela tanto se converteu que ela aparece na genealogia de Mateus, capítulo 1, no versículo 5, aparece o nome de Ruth. É Ruth que vai trazer Davi, porque do casamento dela com Boaz, nasce ali os descendentes de Davi, os ancestrais, os antepassados de Davi. E nós sabemos que o rei Davi é o rei que mais tipifica Cristo no Antigo Testamento, principalmente o aspecto do reinado de Cristo como rei, é Davi. Irmãos, como Deus é bondoso, como Deus tem sido maravilhoso conosco, porque até mesmo os sofrimentos, os questionamentos que nós fazemos por causa dos sofrimentos, até mesmo isso Deus utiliza para pavimentar o caminho dos seus propósitos. Deus utiliza isso para cumprir os seus propósitos. Então, se você tem sofrido, se a igreja tem sofrido alguma coisa, olhe para isso e diga o seguinte, Deus reina. Não deixou de reinar. Ele continua reinando. E tudo isso tem um propósito. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus.